Bom dia! De uma forma diferente, mas uma forma não menos verdadeira. De uma forma especial, mas uma forma real. Nós nos conectamos em comunidade. Hoje, por conta do novo surto, por conta do vírus que assola a humanidade, por conta dessa Covid-19, nós nos unimos e nos conectamos virtualmente, ainda assim de uma maneira muito real, porque é o próprio Trino Deus que nos acolhe. É o próprio Trino Deus que vem ao nosso encontro, que vem nos abraçar, que vem nos mostrar a luz de Cristo na nossa vida, na nossa história, a luz de Cristo sobre nós. E no nome desse Trino Deus, nós nos reunimos. No nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu saúdo vocês que nos acompanham com o versículo lema para essa semana que se inicia. Assim como Moisés no deserto levantou a serpente numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado, para que todos os que crerem nele tenham a vida eterna. Relato do Evangelho de João nos mostra e nos aponta a Cristo, o Cristo glorificado na cruz. Por isso, que possamos ter um culto, um tempo de louvar a Deus, um tempo de buscar a glória de Deus, buscar o seu consolo, o seu fortalecimento, especialmente nos tempos em que vivemos. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui. Contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui. Contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Enquanto comunidade de fé, nos unimos para clamar a presença de Deus, mas também nos unimos para confessar os nossos pecados. Assim convido, onde você estiver e como você estiver, que você possa fechar os seus olhos e assim confessar o teu pecado diante de Deus. Senhor Deus, obrigado por tua graça, por tua misericórdia. Obrigado porque nos tempos em que vivemos tu não nos abandonas, mas tu mostras o teu cuidado e demonstras o teu amor para conosco. Assim abrimos o nosso coração diante de ti para que tu nos examines e que tu nos mostres a tua vontade. Sonda o nosso coração, a nossa mente, vê os caminhos que temos andado que não são da tua vontade e venha nos iluminar
para que o sangue de Cristo derramado na cruz nos purifique e nos dê a vida eterna. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Assim nos diz o apóstolo Paulo: pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Assim, se você confessou o teu pecado, declara o perdão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Há momentos que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus demonstra amor por nós. Há momentos que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus demonstra amor por nós. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Aqui no mundo as desilusões são tantas, mas existe uma esperança, é que ele vai voltar. Aqui no mundo as desilusões são tantas, mas existe uma esperança, é que ele vai voltar. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar. O texto indicado para este quarto domingo da Quaresma é o Evangelho, conforme João, capítulo 3, os versos 14 até 21. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam conosco nesse momento. Amém. O que Jesus, afinal de contas, veio fazer? O que Jesus veio trazer para nós, especialmente nesse dia, especialmente nesse tempo de Quaresma em que vivemos? Talvez para algumas pessoas Jesus tenha sido um revolucionário que veio trazer libertação política, que veio trazer libertação da opressão do poder romano, dos poderes deste mundo de uma forma política. Talvez para algumas pessoas Jesus veio trazer para nós só uma cura momentânea,
Ou veio trazer só palavras de incentivo, palavras de autoajuda? O que o texto nos coloca, o que o texto nos traz, é que Jesus veio trazer muito mais. Veio fazer muito mais pela humanidade do que qualquer outra pessoa, em qualquer tempo, em qualquer momento, poderia fazer. Vamos entender um pouquinho o contexto desse relato. Jesus estava falando com Nicodemos. Nicodemos era um mestre da lei. E como mestre, como entendedor da lei, ele tinha dúvidas que ninguém conseguiria tirar. E ele vai, escondido à noite, procurar Jesus para falar e para pedir que Jesus, então, o grande mestre da lei, pudesse ensiná-lo. Jesus fala para Nicodemos que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar do reino dos céus. Não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos, de alguma forma, tenta explicar isso, tenta dizer, nascer de novo? Voltar ao ventre da mãe? Jesus reafirma, nascer da água, nascer do Espírito. Na continuidade dessa conversa, Jesus então dá essas palavras, cita o exemplo de Moisés. O texto de Moisés está lá no livro de Números, no capítulo 9. E aconteceu que, enquanto o povo estava no deserto, as serpentes vinham e atacavam as pessoas. E quem era picado por uma serpente naquele contexto, era então bem provável que faleceria, não tinha os recursos que nós temos hoje. E Jesus cita isso para lembrar que assim como a serpente de bronze que Deus ordenou que Moisés fizesse e erguesse, assim o Filho do Homem também seria levantado. E aqui entra o primeiro ponto do nosso texto. Jesus indica que o Filho do Homem seria levantado. Levantar, nesse contexto, significa colocar em destaque, colocar, sim, em lugar de honra. Lá no livro de Números, quando Moisés levantava a serpente num cajado, quem olhasse para aquela serpente que estava no alto, então tinha vida, tinha esperança de viver. Jesus utiliza essa referência para mostrar para Nicodemos que ele também seria levantado. E a consequência desse levantar de Cristo era que quem acreditasse nele teria vida e vida eterna, vida plena, vida que ultrapassa todas as ameaças que afligem a humanidade, vida que ultrapassa o medo, que ultrapassa a angústia, vida que tem de fato aquela pessoa que olha para Cristo, que olha para aquele que está conosco, que olha para aquele que tem um verdadeiro amor pela humanidade, que tem um verdadeiro amor por você e por mim. Só que esse levantar-se no momento, nesse primeiro momento, e talvez isso não ficou claro para Nicodemos, e é bem provável que isso também não fique claro para alguns de nós nesse momento de culto. Colocar em lugar de honra significa glorificar? Sim. Significa dar destaque? Sim. Mas significa que Deus está falando somente da sua glória? Não. Porque toda a glória de Deus demonstrada em Cristo vai apontar para a cruz. E isso dá um nó. Isso pode confundir a nossa cabeça em vários momentos. Como glorificar pode significar cruz? Sim, porque na cruz Deus demonstra a sua justiça. Deus demonstra que não tem nada que você e eu possamos fazer que vai nos fazer alcançar a graça de Deus. Não é o nosso lugar de destaque, não é o fato de nós colocarmos Jesus como centro que vai fazer com que a graça de Deus seja manifesta, mas é a cruz de Cristo, é o fato de Deus ter nos amado em primeiro lugar, a esse ponto, que faz com que recebamos de graça, sem pagar nada, sem precisar fazer nada em troca, apenas reconhecer quem Deus é e o que Ele fez em nosso favor. Isso nós chamamos de graça. Então, sim, Jesus veio para receber o lugar de destaque, mas o lugar de destaque que Deus escolheu para Cristo foi a cruz. Porque isso significa que Deus pagou o preço
pelo teu e pelo meu pecado. Por isso nós também confessamos os pecados, mesmo que de maneira virtual, mesmo que de uma maneira que nos conecte virtualmente, mas ainda assim de uma maneira extremamente real. Porque onde nós nos reunimos, mesmo que seja pelo celular, pela internet, Deus está presente. Onde 2 ou 3 estão reunidos no nome de Cristo, onde 2 ou 3 pessoas reconhecem que Cristo foi levantado por meio de uma cruz, ali Deus também está. Ali Deus vem ao nosso encontro. Esse é o grande contraste de Deus e que Cristo veio fazer por nós. Reconhecer que não está na nossa exaltação, que não está no nosso jeito de se vestir, no nosso jeito de falar, mas está na cruz de Cristo. O grande contraste é que a glória de Deus aponta para a cruz, aponta para a morte e para o sofrimento. Não é à toa que nós enfatizamos tanto isso, especialmente no período da Quaresma, que nós lembramos da morte e do sofrimento de Cristo. Nós lembramos do preço que Cristo pagou para que você e eu pudéssemos sim ter vida. A glória de Deus aponta para a cruz. E a cruz nos mostra que precisamos abaixar por vezes nossa cabeça, abaixar o nosso ego, abaixar o nosso próprio desejo e a nossa própria vontade. Nós não temos lugar de glória, porque a própria glória de Cristo foi manifesta na cruz. Jesus Cristo indica que o Filho do Homem precisa ser levantado, e ele foi levantado por meio da cruz. O outro ponto é que Jesus indica também nesse texto a dimensão, o tamanho do amor de Deus por nós. O texto conhecido de João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira, tanto, de tal forma, que deu o seu Filho unigênito. Aqui é bom nós destacarmos algo bem especial. Eu já ouvi, não aqui na região, mas eu já ouvi em alguns lugares, a expressão todo mundo é filho de Deus. Mas aqui o que o autor de João coloca, ao utilizar a palavra unigênito, é que o único que foi gerado, o único que é, digamos, filho legítimo de Deus, é o próprio Jesus. Jesus é sim o Filho de Deus, o Filho unigênito, e nós proferimos essa palavra no Credo Apostólico, o único gerado. E Deus amou tanto a você e a mim, Deus amou de tal forma que esse único Filho gerado foi dado na cruz para quitar o preço e o peso do nosso pecado. Esse é um grande presente que nós chamamos de graça. Esse é o grande presente que é cheio da graça e da misericórdia de Deus. Esse presente, essa graça, tem nome: Jesus Cristo. E é somente Cristo, somente pela fé, somente pela graça, revelado somente nas Escrituras, que pode nos conceder o perdão e que pode nos dar a vida, mesmo em meio a todas essas ameaças. Deus sabia que a única solução para o juízo do pecado, não destruísse a humanidade, era entregar Cristo em nosso favor. A justiça de Deus se completa no seu amor, e o seu amor se completa na justiça. O próprio apóstolo Paulo diz que o salário do pecado é a morte. E aqui eu não quero fazer nenhum juízo de valor, mas só mostrar a nossa realidade enquanto seres humanos pecadores. Que nós, que vivemos pela graça de Cristo, só vivemos assim porque Jesus pagou o preço. Porque o preço do pecado, o salário do pecado é a morte. A morte eterna, aquilo que nos afasta de Deus. O pecado nos distancia de Deus. E nós só podemos, de alguma forma, nos reconectar com Ele, nos reconciliar com Ele, como o texto do apóstolo Paulo, que pronunciei agora há pouco, na absolvição dos pecados. Nós só podemos experimentar essa reconciliação por meio da justiça de Deus manifesta em Cristo. Por nosso mérito, por nosso próprio esforço, não tem nada que possamos fazer. Mas Cristo, em sua graça, completa a justiça de Deus, demonstrando o seu amor. A justiça se completa no amor, o amor se completa na justiça.
Deus nos ama porque Ele é justo. E Ele é justo porque nos ama. Ele nos amou de uma maneira tão intensa, tão real, especialmente nos dias de hoje. Tão forte, tão única, que deu o seu Filho para que tivéssemos vida e vida em abundância. Cristo é a luz de Deus que nos tira das trevas do pecado e nos dá a vida eterna. Isso vai para além da nossa realidade. E aqui, com muito carinho, quero dizer para você que está nos acompanhando nesse culto online. Cristo é a nossa esperança real. Cristo é a nossa vida real. Que ainda que um vírus venha ameaçar a nossa vida, nós podemos experimentar a graça de Deus ao ter a esperança e a certeza de que Deus nos carrega em suas mãos. E que por meio de Cristo nós podemos ter vida que vai para além dessa vida, a vida eterna. Na Quaresma nós lembramos, como eu já falei, do sofrimento de Cristo. Mas também nós lembramos que a nossa vida não se resume somente a esse período, somente ao aqui e agora. Mas a nossa vida é alimentada pela fé no Cristo que nos dá vida eterna. Tem algo mais. Existe o contato com Deus. Existe a eternidade, onde nos reuniremos face a face, onde veremos a glória de Deus que foi consumada na cruz. Onde nós teremos a dimensão real e completa do que é o amor de Deus por nós. E Cristo, que nasceu como homem, mas não deixou de ser Deus, veio ao nosso encontro para demonstrar o tamanho do amor de Deus por nós. Ele é a máxima expressão do cuidado de Deus conosco. Eu finalizo essa mensagem com o versículo 16 desse texto. Um versículo muito especial, tão único, que nós decoramos, nós aprendemos ao longo da nossa vida. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Cristo veio ao nosso mundo, à nossa realidade, para ser glorificado na cruz e para mostrar o quanto Deus te ama. Amém. Eu quero te convidar que aí onde você está, você possa se unir conosco, com tantas pessoas que também estão acompanhando esse culto. E assim trazermos nos nossos corações os nossos pedidos, as nossas intercessões. Trazemos tudo isso em oração diante de Deus e na sua presença. Oremos. Deus de graça, de bondade e de misericórdia, obrigado porque tu vens ao nosso encontro para nos dar vida e vida em abundância. Obrigado porque podemos experimentar o teu cuidado, ouvir a tua doce voz, mesmo em meio a tantos ruídos que temos ao nosso redor. Obrigado porque podemos experimentar o teu cuidado, o teu fortalecimento, especialmente em tempos de pandemia. Assim, enquanto comunidade de fé, nós te pedimos, vem ao nosso encontro, vem nos consolar, vem nos fortalecer. E pedimos, Pai amado, que diante da tua graça, e acaso seja a tua vontade, que tu coloques um fim nessa pandemia, para que possamos novamente nos unir presencialmente, para nos dar as mãos, para podermos abraçar, para podermos também chorar junto, diante da nossa realidade. Acaso seja a tua vontade, amado Deus, coloque um fim nessa pandemia que tanto assola a nossa humanidade. Ao mesmo tempo, pedimos por tua graça e sabedoria sobre nossa vida, sobre nossas famílias, também aos nossos governantes, tanto da igreja quanto do nosso governo civil. Tudo que temos, tudo que somos, colocamos diante de ti com as palavras que teu Filho Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor console a tua vida, que o Senhor seja a tua fonte de vida, que o Senhor te dê esperança de vida e vida eterna. Assim nos abençoe o Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e sirvamos a Deus com alegria. Um forte abraço e até uma próxima oportunidade. Deus te abençoe, guarde o teu andar, mostre a cada passo como caminhar. Quando vier a noite, não puderes ver, seja Deus a luz para te guiar. Deus te abençoe, guarde o teu andar, mostre a cada passo